vim hoje aqui querendo objetivamente ser o mais simples que eu possa. E tenho um texto para você ler, 2 textos, 3 textos. Como aqui não é a igreja do Silas Malafaia, você tem permissão para ler na sua Bíblia eletrônica, digital. Porque lá está proibido, porque, claro, ele vende livro, vende Bíblia para a Sociedade Bíblica do Brasil e outros. Então, se o povo começar a ler só no digital, ele perde milhões. Então, tem que obrigar todo mundo, em nome de Jesus, aleluia, a ler no livro. Agora, eu leio no livro. Mas o que está aqui no livro está aqui no seu celular também. A minha versão é revista e atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. Primeiro texto é Lucas, capítulo 18, quando Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Repita comigo, uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Nunca esmorecer. Dá para repetir de novo? Nunca esmorecer. Todo mundo aqui sabe o que significa nunca esmorecer? Significa nunca esmorecer. Nunca. E aí ele diz: havia em uma certa cidade um juiz cretino, como em geral muitos deles são, que não respeitava ninguém, não temia Deus, fazia só o que lhe dava na cabeça. Havia também naquela mesma cidade uma viúva. Que contraposição! Um juiz contra uma viúva. É uma grande covardia. E Jesus, de propósito, cria esse choque comparativo. O juiz, que nos dias dele tinha um poder supremo, maior do que o do Xandão, o juiz não queria saber de nenhuma constituição, nem de nada, era o que saía da cabeça dele. E esse aqui, além de tudo, Jesus chama de iníquo. Pois bem, e lá havia também naquela cidade uma viúva que vinha ter com esse juiz dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender nem ouvir, mas depois disse consigo mesmo: que chatice! Bem que eu não temo a Deus, lá quero saber de Deus, do que Deus pensa, de mandamento de Deus, de critérios de Deus, de valores de Deus, de qualquer coisa a Deus vinculada. Eu não tenho nada a ver com Deus, nem quero ter. Nem respeito a homem algum. Só faço o que eu quero. Parece até um determinado governante mundial presente hoje, todos os dias, em tudo que a gente vê acontecendo no planeta Terra. Não respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, vem todo dia que ela não larga do meu pé, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me tanto que eu enlouqueça. Porque tem uma pessoa com essa capacidade de não esmorecimento, trazendo a mesma causa todo dia. Para esse juiz iníquo era algo insuportável. Então eu vou julgar logo a causa dela. Aí Jesus entra falando. Então disse Jesus: considerai no que diz este juiz iníquo. Ele pega um exemplo antitético em relação ao pai,
que é o justo juiz. Esse aqui é a antítese do Pai, é um juiz iníquo. E ele faz isso de propósito, para acentuar que até o juiz iníquo não suporta a oração que continua sem, qual é a palavra? Esmorecer. Até o juízo iníquo não acontece isso, não aguenta isto. Aí ele diz, preste atenção nisso, considerai o que eu estou dizendo, até o juiz iníquo não suporta esse molestamento. Com isso ele está dizendo, a gente está falando de um Pai misericordioso, do justo juiz. Se o juiz iníquo não suporta a oração que não esmorece, imagina o Pai Celeste, que ama todo aquele que pede e que para ele a confissão que ele faz é que recebe, que busca e encontra, que bate a ele abrir-se-lhe-á. É um estímulo para que se ore sem medo de falhar. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça, repita comigo, embora pareça demorado em atendê-los. Repitam de novo, embora pareça demorado em atendê-los. Só mais uma vez, embora pareça demorado em atendê-los. Está cheio de gente aqui, ou praticamente todo mundo, com essa sensação de que está demorando em relação a serem atendidos. Tem gente, é claro, que só ora pelo próprio umbigo. Tem pessoas que oram pela cidade, antes disso pela família, tem algumas que oram pelo país, tem algumas que oram até pelo mundo, como é o meu caso, que oro mais pelo mundo do que por qualquer outra temática. Eu não consigo pensar em nada mais importante do que o planeta. E quem me segue já deve ter percebido que eu não apresento temas de coisinhas pequenas dos nossos carrapatos incômodos. Eu estou sempre focando na grandiosidade planetária, em tudo que eu faço. Mas isso sou eu, e cada um tem o mundo que aguenta ter. O meu não pode ser menor do que o planeta Terra. Há muitos anos. E então Jesus conclui, digo-vos que depressa fará justiça. Mas esse depressa não é segundo quem pede e julga que ele parece demorado em atender. Porque para o meu critério espaço-temporal, para a minha impaciência, para as minhas demandas, para as minhas expectativas que se modelam, se orientam e se referenciam pela duração passageira da minha vida, se eu estou orando há algumas décadas por alguma coisa que não acontece, me parece demoradíssima a resposta à minha oração. Jesus, que olha de outra perspectiva, que não é a da duração do espaço da minha vida, porque tem uma quantidade enorme de exemplos bíblicos de pessoas que oraram e partiram sem ver cumpridas as suas orações, como diz o escritor de Hebreus e Paulo escrevendo aos Romanos, citando Abraão como exemplo, que Deus deu a Deus de longe as promessas, embora não tenha visto a concretização de praticamente nenhuma delas. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Depressa segundo a perspectiva do que Deus chama depressa. Contudo, e aí é que eu quero que você preste
toda a sua atenção. Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Você pode repetir comigo essa pergunta? Quando vier o Filho do Homem, achará porventura na terra? Achará porventura fé na terra? Só mais uma vez, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Quando ele conclui assim, falando da volta do Filho do Homem, ele projeta uma luz sobre o contexto antecedente da oração dessa viúva contra o juiz iníquo, que não tem pressa de atender ninguém, que quer fazer todas as protelações, que está totalmente indisposto em relação a trabalhar em favor do bem e da justiça, como acontece com esse mundo. Esse é um mundo de injustiça, de juízes iníquos, de maldades, de perversidades, de genocídios, de assassinatos, de dureza de coração, de dessensibilização total, de desumanização, de inumanização, de diabolização da natureza humana, e cada vez mais. E a gente que fica espremido nisso aí, diz: meu Deus, vem logo! Põe um ponto final nessa palhaçada universal. Vem, vem, vem! E a gente pede, a gente ora e a gente espera. E ele parece demorado em nos atender. E Jesus diz: essa é a sensação que vai acometer vocês no espaço-tempo. É que os anos passam e a resposta da esperança de vocês não se consuma, mas não esmoreçam. Porque até os juízes iníquos julgam causas por cansaço e por molestamento. Quanto mais o nosso Pai que está nos céus não fará justiça a todos aqueles que lhe o pedirem, embora o seu tempo lide com categorias de uma natureza totalmente diferente dos tempos de Deus. Ele não é como você, que está preocupado com a velhice e o dia que você vai morrer. A gente está falando do eterno, que não se deixa mensurar pela acumulação de anos, de décadas, de meses, e nem tampouco pela brevidade da minha existência. Tão pouco se impressiona com isso. E aí ele amarra tudo isso, dizendo: olha, tudo que eu estou falando aqui tem a ver com o sentimento que vai acometer vocês. Quando vocês virem a iniquidade graçando para todos os lados, e vários de vocês vão dizer: se eu fosse Deus, eu já tinha voltado. Se eu fosse Jesus, eu já tinha posto o pé nessa porcaria. Acabado com essa palhaçada universal. Vai dizer que essa semana mesmo você não sentiu coisa parecida. Ou semana passada. Ou esse mês. Você vê ali aquela notícia, aquelas crianças comendo areia em Gaza. Dá vontade de sair com a patrola de Deus passando em cima de Casa Branca, de parlamento israelense, de Putin e de seja lá quem seja o filho do Putin. Tanto faz. É agonizante. E conquanto a experiência espaço-temporal me passe essa mensagem de demora demasiada, Jesus já nos prepara na introdução, dizendo: o que eu vou falar é sobre o dever de vocês orarem, 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 sem esmorecer. Não esmoreçam.
porque o tempo de vocês não é o tempo de Deus. Mas entrem e ponham na cabeça isso, que se um juiz iníquo é capaz de apressar um julgamento pelo molestamento da pessoa que precisa da solução e que não sai da porta dele, quanto mais aquele que é amor, que é justiça, que é paz, que é verdade, apenas considerem que os caminhos de vocês não são como os caminhos deles e que as noções espaço-temporais, finitas, mortais, limitadas, apequenadas de vocês são referências parcas, pobres, diminutivas, que vocês querem projetar sobre o eterno. Não façam isso, senão vocês vão se frustrar. Porém, esmoreçam sempre sem cansar, porque haverá uma solução. No entanto, ele vincula isso tudo ao tempo da volta dele. Porque a solução do justo juiz é a volta do Cristo eterno. Essa é a solução do Evangelho para essa miséria que está aí. Embora eu tenha que trabalhar para preservação do meio ambiente, justiça social, distribuição de alimentos aos pobres, socorro aos desfavorecidos, coragem profética para enfrentar os iníquos políticos, filosóficos, religiosos e de todas as naturezas que se levantam corrompendo a mensagem, a palavra e a esperança de Deus no mundo e praticando todos os males possíveis. Todavia, isso é o que eu tenho que fazer por mandamento de Jesus, enquanto multiplico os meus talentos a serviço do mundo, enquanto acolho quem não tem onde comer, dormir, deitar ou ser acolhido, conforme ele mandou em Mateus 25, enquanto eu faço tudo o que ele mandou fazer como amenização da catástrofe. Todavia, o ponto final dessa miséria só acontecerá quando o Filho do Homem voltar. Até lá a gente fica só tentando macetar o Apocalipse. Agora não, pá! Ainda não, pá! Aí você diz, e Deus quer que a gente macete o Apocalipse? É claro. Toda a profecia bíblica é dada para a gente não cumpri-la. Se não toda, 98% delas é dada na perspectiva de, se vocês continuarem assim, o que vai acontecer é isto, mas se vocês entenderem diferente, eu, Senhor, suspenderei isso e trarei tempos de refrigério se a consciência de vocês mudar. O problema é que a nossa consciência universal não quer e não vai mudar. A gente pode apenas amenizar, diminuir a rapidez da miséria, da tragédia e da desgraça, mas ela não vai mudar. Jesus, no entanto, diz, mesmo não mudando ou demorando, não havendo perspectivas, não esmoreçam. E continuem a orar pedindo livramento. Mas pensem no seguinte, quando o Filho do Homem voltar, encontrará porventura fé na terra? E essa é uma pergunta retórica, que todo mundo aqui sabe a resposta. Qual é a resposta a essa pergunta retórica? Não. Podemos concordar com a resposta retórica a essa pergunta? A pergunta é retórica com a resposta objetiva à pergunta retórica? Quando o Filho do Homem voltar, encontrará porventura fé na terra? Não. Ele encontrará cristianismo.
talvez até cresça ainda mais um pouco. Hoje já são quase 2 bilhões de cristãos, quase. Mais de 1 bilhão de islâmicos. E os judeus, que são pequenos, mas fazem uma confusão de trilhões de pessoas na face da terra. Mas a pergunta é: quando o Filho do Homem voltar, encontrará porventura fé na terra? Encontrará culto na Casa Branca, encontrará capelã feminina do presidente, encontrará gente fazendo passeatas com políticos no palco, sendo ungidos do Senhor para as próximas eleições, encontrará monumentos grandiosos, fruto da arrecadação de dízimos e ofertas que vão para os bolsos dos ladrões, e você dá achando que vai cair no bolso de Deus, como se Deus precisasse de dízimos e ofertas. O que você vai encontrar é escândalo no mundo, olhando, dizendo: meu Deus, salva-nos dos cristãos. O que você vai encontrar é uma quantidade enorme de crendices que não tem absolutamente nada a ver com o Evangelho ensinado por Jesus. Mas fé, a fé de Jesus, a fé de Cristo, a fé do Evangelho, a fé ensinada por Ele, não como doutrina, não como sistematização de nada, porque Jesus nunca doutrinou sistematizantemente coisa alguma, Ele só ensinou a viver com ordens e mandamentos. Se você quiser ser filho do seu Pai que está nos céus, ame, perdoe, acolha, ore pelo seu inimigo, abençoe-o, ame aquele que lhe persegue, não pratique a vingança, não viva julgando os outros, porque isso vai voltar sobre você. Seja sensato, não entre em confusões desnecessárias, não dê aos cães as suas coisas santas, nem distribua para os porcos as suas pérolas, eles não gostam de pérolas. Seja sal que dê gosto à terra e luz que ilumine o mundo. Seja manso e misericordioso e compassivo e construtor de pontes que façam você ser chamado de filho de Deus. Tenha fome e sede de justiça todos os dias da sua vida. E seja ensinável a cada dia, seja humilde de espírito, não pare de aprender, nem de crescer, nem de se quebrantar, nem de acolher, nem de entender, nem se de dilatar, porque isso é que faz de você um bem-aventurado, um próspero, um Macários, como ele ensinou. Pratique isto. Agora, isto é que ele diz que não se encontrará na terra. E já não se encontra. Eu vou e falo para milhares de pessoas essa mensagem do Evangelho, e eu só vejo gente dizendo: o Caio é comunista. Você manda amar o próximo e você vira comunista. Perdoar, você vira comunista. Todo mundo tão doente, são cabeças tão esquizofrenizadas, sofreram uma lavagem cerebral tão horrorosa, que eu encontro muito mais irmandade entre aqueles que não têm nenhum vínculo com essa religiosidade cristã evangélica, do que na maioria das vezes com esses que de pronto você chama de meu irmão, mas que na realidade você sabe que de irmão ele não tem nada, ele é o teu pior antagonista e está torcendo para você fazer alguma coisa equivocada para ele
divulgar isso contra a sua alma para todos os lugares, e disso eu tenho mais experiência do que a soma da maioria do mundo inteiro desse país. Sei exatamente como é que isso é. Quando porventura voltar o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Não, não encontrará. É porque não haverá mais igreja, ela terá sido arrebatada? Não, ela vai estar aí, chafurdada na pocilga do planeta. Com essas figuras de hoje ou com outras iguaizinhas ou pioradas do futuro, mas estará aí, e cristianismo haverá em abundância, mas fé no Evangelho, nenhuma, praticamente. Aí a pergunta que viria pelo menos na minha mente, é: de que natureza de fé Jesus está falando? Você está prestando atenção para mim? Preste muita atenção para mim. Mas mesmo, de que natureza de fé Jesus está falando? No verso 9, na sequência, quando ele faz essa pergunta: porventura, quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Olha a resposta que ele dá. Então propôs também Jesus outra parábola. E olha só o que essa parábola dizia. E ele dizia essas palavras a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos. Esse tempo acerca do qual Jesus diz que não haverá fé na terra é, todavia, um tempo cheio de gente que se acha o máximo espiritualmente falando. São os da teologia do domínio, da prosperidade, do eu dou ordens a Deus, eu estou muito bem porque estou muito rico, olha a quantidade de pessoas que me obedecem. Isso tudo vai ter e só vai crescer. São esses que confiam em si mesmos e se consideram acima de tudo e de todos, e que desprezam os outros. Desprezam os diferentes, desprezam os que não têm os mesmos costumes e hábitos, desprezam os de outros grupos religiosos, desprezam os de pessoas de outros lugares e culturas planetárias, acham que a sua própria cultura é supremamente superior à dos outros povos, nações, etnias da terra, e que tem alguns grupos que receberam a prerrogativa divina de liquidar os demais e de separarem o joio do trigo com a maldade universal da prática das suas bombas de perversidade. Esse é o espírito do que vai estar reinando na terra. Gente supremacista e que desprezam os demais seres humanos planetários. Tem alguma coisa parecida com o que você já assiste hoje? Me responda. E Jesus prossegue. Nesse contexto, nesse ambiente, ele diz: 2 homens subiram ao templo de Jerusalém, que ainda existia, só foi destruído no ano 70 da nossa era, mas nos dias de Jesus o templo de Herodes estava lá erguido. 2 homens subiram ao templo de Herodes o Grande com o propósito de orar. Um deles era um fariseu, era um cara da fachada, cuja vida com Deus só acontecia da cara para fora. Era tudo performance, tudo teatralidade, nada era verdade. Era o fariseu que, posto em pé, nos lugares mais visíveis,
de preferência com o spotlight apontado assim, ó, tinha um aceso aqui ainda agora. Dá para você reacendê-lo? Ele está me ouvindo ali dentro? Spotlight, dá para você acender aqui dentro? Ó, ele está... Isso, vamos ver, está no celular dele. Está difícil. Opa! É assim, é o cara que fica procurando o spotlight. Ó. Eu fiquei mais iluminado aqui? Não, né? Mas atrapalha a gravação, por isso que eles apagaram. Mas para o idiota que não sabe que não está mais iluminado, ele procura exatamente esse ponto aqui, ó. Meu Deus, eu devo estar sendo mais visto do que nunca aqui na frente desse spotlight. É o fariseu que adora o spotlight. Aí está ali ele, como diz aqui o texto, e eu agora fiquei com a vista marcada por aquela luz ali que está me atrapalhando a leitura. Confiava em si mesmo, porque se consideravam justos e eram superiores aos demais. E aí vão esses dois homens orar, e Jesus começa com o fariseu, que era o homem do spotlight. E o segundo é um publicano. Você está aqui mesmo, está prestando atenção? Sem se distrair com coisa nenhuma. O primeiro era um fariseu. E o segundo era um publicano. Era aquele cara que trabalhava para o Império Romano e que cobrava impostos e que era odiado por todos em Israel, especialmente pelos fariseus. O fariseu em pé, de si para si mesmo, orava desta forma. Oh, que oração mais evangélica, maravilhosa, que a gente encontra espalhada pelo mundo, e que diz assim: ó Deus. Quer repetir comigo essa oração? Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Só mais uma vezinha, olha que lindo isso. Ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, seres humanos. Aí ele descreve roubadores, olhando para o publicano, que cobrava imposto para Roma, e às vezes ainda botava um ágiozinho ali em cima, às vezes, de vez em sempre, um ágiozinho ali a mais para ele. Não sou como os demais homens. Imagina essa cena patética. Roubadores, injustos. Na linguagem de hoje, qual é a palavra que substitui injustos? Que os crentes mais gostam? Ímpios. Ô palavrinha safada. Ímpios. E adúlteros, é claro. Não pode faltar o adúltero para consumar com o sinete da imperfeição diabólica a miséria da vida desse outro, que está aqui ao meu lado. E eu falo em voz alta que quem sabe o Espírito Santo opera no coração do desgraçado. Isso é uma piedade cristã linda. Nem ainda eu sou como esse publicano, explicitamente obrigado por ter me salvado de ser como ele. O cara está do lado dele. Obrigado, Jesus, porque tu não me fizeste como esse homem aqui. Aleluia, tu és bom. Glória a Deus. Ao contrário e diferentemente dele, eu jejuo 2 vezes por semana. Viu? Eu jejuo e dou o dízimo de tudo quanto ganho, tudo, conforme
o Silas Malafaia e o Edir Macedo. Deus quer tudo que você tem, tudo que você tem, tudo que você tem, tudo que você tem. Dou o dízimo de tudo quanto ganho. Louvado seja eu, glória a mim, aleluia. O publicano, que é esse cara acerca de quem se diz que por ele não há fé na terra, que é uma representação de todos os que não são religiosos no planeta, ou que são de outra natureza, grupo ou prática, que são a antítese do religioso formatado no Evangelho, que continua a manter o padrão e o paradigma diabólico de todos os demais religiosos, nesse mesmo espírito que nos cercam. Diferentemente dele, vem esse ser desprezível, marginal, o publicano, que estando em pé, longe, o suficiente para não levar uma gravata, mas próximo bastante para ouvir tudo o que a oração do outro atribui a ele, de longe não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus. Como eu encontro milhares de pessoas que não ousam nem levantar os olhos aos céus. Cada vez mais, dos quais eu me agrazo profundamente, dia a dia, infinitamente mais. Estão longe, eles não querem fazer parte da comunhão dos fariseus. Se essa for uma congregação de fariseus, eu peço a Deus que eles não venham para cá para não se estragarem com vocês. Ficam de longe, estão mais seguros longe, cultuando de longe, do que chegando perto. E não olhavam nem para o céu, não faziam nenhuma liturgia de aparência. Antes, batiam no peito, como era comum na antiguidade, como sinal de autodesprezo, de arrependimento, de autodiminuição, de consciência de inadequação. Batiam no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. A fé que o Filho do Homem, quando voltar, não achará na terra, é a fé do publicano, não a do fariseu. A do fariseu haverá aos milhões e bilhões. É a fé desse publicano que ele espera encontrar. Com toda a relatividade dele, é que ele diz que dificilmente se achará na terra. Esse indivíduo que sem justiça própria procura a graça e a propiciação da validação de Deus em seu favor. Digo-vos que este, o publicano, o desprezível, o marginal, este desceu para casa, voltou para o seu ambiente familiar, justificado pela graça e pelo amor de Deus. Cara, é Jesus que está fazendo e falando isso. Eu não sei como é que um crente pode ler um negócio desse e continuar tão horrorosamente fariseu quanto continua depois de ler isso tudo. É Jesus falando, é como Jesus vê, pensa e declara. Digo-vos que o desprezível desceu justificado para sua casa,
E não aquele que se exalta, não o fariseu, não o evangélico supremacista ou membro de qualquer outra religião da autoexaltação. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Quando ele disse, porventura, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra, não encontrará essa fé quebrantada do publicano, que não tem justiça própria, que confia só em Deus e no seu amor e na sua misericórdia e busca a sua graça. É essa fé morrente que vai desaparecendo cada vez mais do planeta. Mas a fé dos fariseus, dos evangélicos, dos religiosos, dos autoexaltados, dos supremacistas, dos que julgam o mundo inteiro, esses estarão aí, mas Jesus não chama isso de fé. Jesus chama isso de confissão de juízo contra eles próprios. Então essa é a natureza da fé que Jesus espera, é a antítese da fé da religião, que a gente vê à nossa volta superabundantemente. Há alguma novidade nisso? Que eu esteja e estou falando aqui? É claro que não. É só você abrir na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses e ler. Paulo diz, irmãos, no que diz respeito à vinda do Filho do Homem, à vinda do Senhor Jesus Cristo, e a nossa reunião com Ele, quando estarão dois numa cama, um será tomado, deixado o outro, estarão dois andando no campo, um será tomado, deixado o outro, estarão dois trabalhando em algum lugar, um será tomado, deixado o outro. Em relação a isso que Paulo se refere ao nosso ajuntamento com Ele, a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Qual é a exortação? A que não vos demovais, outra vez, demover-se é a antítese de não esmorecer. A que não vos demovais da vossa mente. Porque é muito fácil, você começa a esperar, vai naturalizando a maldade, a perversidade, o satanismo político, vai tudo ficando naturalizado. Odiar você naturaliza, querer mal é um direito seu, amaldiçoar também é tão sutil que a gente nem nota. Os que têm a bênção de um dia, quem sabe, perceber, quando acordam, já viram que se tornaram maus e perversos sem saber e sem notar. Porque isso é penetrante, sorrateiro e maligno. Não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, que é por espírito, porque tem muito espírito solto o dia inteiro, dizendo não tem nada demais, não seja idiota, não ouça o que esse cara está falando, essa mensagem é obsoleta, ele é um velho atrasado que ficou para trás, você não está vendo como é que é o novo esquema agora de pastores coaches e muita riqueza, e muito domínio, e muito poder, e muitas casas, e muitos carros maravilhosos, e você vai seguir esse cara aí que não tem onde cair morto. Para com isso. Eu imploro, Paulo diz, que não vos demovais da vossa fé com facilidade, nem vos perturbeis, nem fiqueis angustiados. Será que eu estou do lado certo da história? Quer por ação de espíritos, quer por pregação, palavra que hoje aí na internet de vocês, para cada 100 coisas que vocês abrem, 99 são mentira de engano.
que vocês nem notam. E eu ainda vejo gente daqui, de vários lugares, curtindo a mentira. Eu vejo o comentário e vejo lá, digo, não, você não. Dando amém para essa corrupção do Evangelho de Jesus e não notou a diferença até hoje. Quer por palavra, quer por epístola, quer por livro. Olha, há 2 livros que destruíram o Ocidente da Terra de 1970 para cá. Vocês querem que eu diga quais são? O primeiro é As Agonias do Planeta Terra, de um carinha chamado Hal Lindsey. Você já era nascido em 1970? Já, né? Você nasceu em que ano? 64. Você tinha 6 aninhos. 6 aninhos. Não deu para ser impactado pelo livro, né? Mas ele foi um dos maiores best-sellers evangélicos do planeta, fez a cabeça de milhões de pessoas e de praticamente todos os pastores americanos. É um livro sobre escatologia que marca praticamente a volta de Jesus, ensina um monte de heresias loucas e milhões de pessoas sorveram isso em 1970 e sorvem, bebem com gula e no guti-guti até o dia de hoje, essa loucura. O segundo, querem saber qual é? Deixados para Trás. Esse aí muita gente leu. Teve até uma série na televisão, aquele negócio miserável do Tim LaHaye, que eu conheço muito bem. Vocês não sabem quem são esses autores, mas para mim é tudo farinha do mesmo saco, que eu conheço as histórias íntimas, proctológicas da existência deles. Todo mundo se acanalhou e viveu só de grana, 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 e relações sexuais ilícitas, traição da esposa, mas vocês estão recebendo isso como revelação de Deus. Coisa mais horrorosa. Epístolas, livros. Ninguém de maneira nenhuma vos engane com isso. Até que seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, que esses caras já marcaram. O Tim LaHaye disse que seria o Nasser do Egito, aí o Nasser morreu, acabou a profecia dele. Mas crente não faz o que Moisés mandou. Moisés disse, se alguém profetizar uma coisa que não se cumprir, leve para a porta da cidade e apedreje. O Tim LaHaye tinha que ter sido apedrejado umas 200 vezes. Primeiro era o Nasser. Aí morreu o Nasser. Aí era o Sadat, do Egito. Aí mataram o Sadat. Coitado. Até o Henry Kissinger, que era o secretário de Estado americano, foi também considerado o homem da iniquidade, o anticristo, a besta, o 666. E eles saíram nomeando pessoas as mais variadas, isso nunca se cumpre, e o povo continua indo adiante, aí eles projetam um novo nome, aí agora dessa vez eles vão acertar. E só vão corrompendo a própria fé. Jesus disse, não vos enganeis com nenhuma coisa que eles digam antes, porque antes de tudo que eles venham a dizer, a principal profecia de que eu estou para voltar para vocês é que eles vão se tornar as piores entidades humanas planetárias. Antes que venha o filho da iniquidade, vem a igreja da iniquidade, vem o povo da mentira, vem a igreja da corrupção absoluta, vem os inadvertíveis, surgirão aqueles que
sentirão coceira nos ouvidos diante do Evangelho, puro e simples. Entendam isso. Virá esse que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Mas não vos enganeis, de que eu ainda convosco costumava vos dizer estas coisas. Antes disso tem que vir a apostasia, ele diz. A palavra apostasia, apostates no grego, significa se distanciar de. O Evangelho está ali, Jesus está ali. A apostasia é ficando cada vez mais distante. Hoje em dia eu não sei mais nem quão mais distante estamos. Se pudesse, atravessava uma parede para o lado de lá. Estão distantes. Eu vejo vocês aplaudindo um monte de gente que me faz chorar, de tão distantes do Evangelho de Jesus que eles se encontram. Mas a maioria não nota. E Paulo diz: ninguém vos engane, porque o Senhor não vai voltar antes que venha a apostasia. E tome conta de tudo. E corrompa todas as coisas. E a pergunta que eu fiz antes foi: qual é a natureza da não fé e da fé? E Jesus ilustrou com o publicano e o fariseu. Agora eu estou falando que o grande sinal da volta do Senhor é o que Jesus disse que seria. Porventura, quando voltar o Filho do Homem, encontrará fé na terra? A resposta é não. Vai encontrar um povo corrompido de tudo, com a cabeça em todas as direções, menos carregando o Evangelho no coração. E aí, para concluir, como eu disse que queria ser objetivo, direto e rápido, eu quero que você abra na segunda epístola de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 3, e fique sabendo do contexto antecedente. Paulo não está falando dos romanos, nem dos greco-romanos, não está falando dos egípcios, ele está falando dos crentes. Praticamente tudo que Paulo escreve nas epístolas dele, praticamente tudo, as coisas mais desagradáveis tem a ver com os crentes, porque é para crentes que ele está escrevendo. O que ele escrevia aqui não circulava nas bancas da Grécia, de Roma, do mundo greco-romano, não, era para comunidades pequenas como essa aqui, que as cartas eram dirigidas. Ele diz: sabe, porém, isto, falando a Timóteo, exortando a Timóteo a aguentar os crentes. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, muito difíceis, no meio dos crentes. Ser crente no meio dessas pessoas vai ser muito difícil. Timóteo, começa a ensinar isso agora e de geração em geração. Pois os seres humanos serão egoístas. Narcisismo é gripe. Para essas gerações atuais é gripe. Ah, um narcisista, não, é só um gripado. Porque todo mundo está gripado. Todo mundo é narcisista, egoísta, psicopata, sociopata. A quantidade de sociopatia planetária é epidêmica. E a gente não se dá conta disso, vai naturalizando o narcisismo, o egoísmo, a psicopatia, a sociopatia, a morte do amor, a indiferença total. Os homens serão egoístas, avarentos,
não é só o cara que não quer dar dinheiro para ninguém, é o cara que só pensa em dinheiro para si também. E a igreja está assim, avarenta. Até quando dá o dízimo e a oferta é pensando numa barganha, na promessa de um mentiroso, de um lobo vestido em pele de ovelhas que diz: dê para o Senhor nesse gasofilácio do meu bolsinho santo e Deus vai te dar 100 vezes mais. E você, nessa sandice, no ensandecimento, na loucura que foi a lavagem cerebral que fizeram a você, vem e dá tudo, e dá mais do que tudo. Avarentos, barganhentos, jactanciosos, nós somos os eleitos, os separados, os melhores. Somos nós que vamos julgar o mundo. E eu vejo cada ser humano idiota, tomado por essa presunção demoníaca, se apresentando de maneira mais patética do que o diabo conseguiria produzir. Jactanciosos, arrogantes, arrotantes, vomitantes do seu interior, blasfemadores, caluniadores do próximo, destruidores de reputação, atribuindo a Deus loucuras impensáveis, desobedientes aos pais. Cada vez mais eu vejo coaches dizendo: você já fez demais pelo seu pai. Você não encontrou isso ainda na internet, não? Pela sua mãe está cada vez mais isso proliferando. Para com isso, agora é hora de você viver a sua vida. Você já fez demais por esses pais, deixa os velhos se arrebentarem. E na realidade são desafeiçoados, ingratos, irreverentes para com todos, para com o velho, para com o sábio, para com o sensato, para aquele que deu a sua vida. São irreverentes para com tudo e para com todos. Não respeitam ninguém. São desafeiçoados até pelos filhos que geraram ou que pariram. Quanto mais por aqueles que lhes deram a luz. São implacáveis, não sentem nada. São entes blindados, impermeáveis, impenetrados, caluniadores, difamadores, destruidores. Da vida de pessoas que deram tudo que tinham durante o tempo que tiveram, e se cometerem um único erro, vão ser destruídos, porque o prazer deles é aniquilarem. Enquanto isso, eles não têm nenhum domínio de si. E se você falar com eles, eles vão dizer: eu não sou Cristo Jesus, não, eu sou também humano. Deixa eu viver a minha humanidade. Humanidade é sinônimo de calhordice. Eu cresci sendo ensinado que ser humano era ser bom, ser generoso, ser maravilhoso, ser solidário. Hoje em dia, ser humano é